Estamos voltando, pessoal. Desculpa, tá? Caiu aqui a internet. Tô voltando aqui com vocês. Vou aguardar a professora voltar. O nosso terceiro dia da psicologia, da semana da psicologia positiva, a ciência da felicidade. Tô aguardando só a professora voltar, porque a internet deu um probleminha. Deixa eu ver se ela volta aqui. Ana, me dá um oi para eu poder te colocar aqui. Então eu peço desculpas, como eu falei, a internet pronta, ela já está aqui. Vou só convidá-la novamente. Estou aguardando. Tô voltando, voltei. Pronto, voltou. É só oscilação e ao o vivo sinal é acabou, assim, né? Isso a gente precisa trabalhar, ter muita atenção plena. Agora é a hora de colocar em prática, né? O que a gente ensina. Não dá para entrar em pânico. Eu também, mas calma, Angélica, volta. Mas então, a minha imagem tá boa para ti, Angélica? Tá, a minha imagem tá boa. Agora melhorou. Tá ok, então. Tá bem melhor agora. Tá legal. Então, uma coisa eu me mudo de lugar também. Tem isso também, às vezes, lugar, né? Mas onde é que a gente estava? Então, faz um resumo. Eu achei muito bacana essa sua introdução para ficar gravado para as pessoas, entendeu? Só uma introdução do o que é o Mindfulness, né? Você falou no começo, muito bem explicado. Se você puder, por gentileza, professora, peço desculpas ao imprevisto. Imagina. Então, Mindfulness é um tipo de meditação. Certo. Mas meditação não é sinônimo de Mindfulness, né? Então, Mindfulness é uma meditação que criticada por muitos psicólogos por ser um modelo americano de fast food, pegar a meditação e reinventar a meditação e disseram que inventaram a roda, né? Há essa crítica. Mas, na verdade, a diferença que eles querem tirar da meditação tradicional é que a meditação tradicional, normalmente, ela aparece vinculada a uma filosofia, a uma religião. E o Mindfulness, ele é laico, ele não está ligado a uma questão filosófica. Ele é uma ferramenta, sim, uma ferramenta prática, objetiva, para treinar esse cérebro a ser mais tranquilo, a ter mais qualidade de vida. E aí são inúmeros os benefícios, né? Eu estava falando do Benson, né, que é um cardiologista que traz pesquisas interessantíssimas. O próprio Buda já falava. Se você olhar os escritos de Buda, ele já dizia, né? A maior parte das doenças são causadas pela mente. E há uns 10 anos atrás, não, uns 10, uns 8 anos atrás, eu tive um câncer, né? Mas tô jóia. E nesse momento da minha vida, normalmente a gente começa a passar um filme, né? Na vida da gente, assim. Como que a gente está levando a vida? Como é que eu tô lidando? Se eu não estou me sobrecarregando? Resumo, Angélica. Eu procurei médicos, eu fui a São Paulo, os melhores hospitais, os melhores especialistas. Mesmo estando boa e não querendo adoecer novamente, eu queria entender, porque daí a Ana Paula, cientista, né? Sim. Eu queria entender da onde vem, o que causa, porque eu queria prevenir com os meus filhos. Então, eu busquei ler artigos de medicina e eu comecei a entrar numa noia, porque eu precisava entender o que causa, o que as pesquisas estavam dizendo. E fui em vários médicos que falaram, a alimentação tem relação? Tem, mas não é um fator determinante. Genética tem, mas não é fator determinante. Até que eu achei um médico que estava voltando o pós-doutorado dele nos Estados Unidos, na área de câncer, nessa região do corpo que eu tive. E aí eu me consultei com ele e falei assim, me diz o que as pesquisas, tu tá vindo lá, o que causa câncer? E ele falou assim, Ana, resumindo tudo, o estresse. O estresse é o maior fator de adoecimento hoje. Então, as pesquisas nos Estados Unidos estão mostrando isso, né? Então, a gente está adoecendo mais porque a gente está vivendo essa loucura de correr atrás da máquina, de trabalhar, de fazer multitarefas. Eu sou mãe, eu trabalho, eu cuido de casa, eu me sobrecarrego. E teve uma onda disso, né? De multitarefas ser bom. Não, seu cérebro é bom E, na verdade, o mindfulness, né? O mindfulness. Qual a pronúncia certa, Ana? Porque às vezes eu digo é mindfulness ou é mindfulness.
Mindfulness. Mindfulness. Mindfulness, tá. Mindfulness. Então, na verdade, inclusive isso, né? Que eu preciso realmente ter atenção no presente, numa tarefa por vez. Isso. Então, aquela história de dizer, poxa, eu sou proativa, eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo, eu sou a Mulher Maravilha, não é isso? Não é bom, não é isso? Isso causa um estresse em excesso e você adoece. Na verdade, Angélica, o estresse, a gente vê ele como vilão, né? Aí é que tá. Tem dois lados. Tudo tem dois lados. E quando a gente fala de ciência, a gente sempre tem que ver. O estresse é um comportamento selecionado no nosso córtex cerebral, dentro do nosso comportamento filogenético. Quando eu falo de filogenético, eu falo de filogênese, que é a evolução do ser humano desde os tempos mais primórdios. Então, o estresse, ele é um comportamento selecionado que nos colocava em estado de alerta, né? Diante de um perigo, um dinossauro quer me comer, sei lá, não viu o dinossauro, mas assim, um animal quer me comer, diante de uma cobra, então aquilo me causa um momento de estresse. Então, o estresse, ele não é o vilão. O vilão é, nos tempos modernos, a gente viver o tempo inteiro em estresse. A gente vive o estresse no trânsito, a gente vive o estresse no trabalho, que muitas vezes a gente não tem a certeza se vai estar empregado, se não vai estar empregado. Toda essa oscilação da economia e a reinvenção das profissões. Então, a gente está vivendo hoje dentro de um mundo que ele tem muitos fatores estressantes que a gente não tinha na maior parte da evolução do nosso cérebro. Por isso que, para a gente, ele adoece. Por isso que, para a gente, ele se torna um problema, esse estresse, né? Tem um outro cientista, o Dave Borges, ele faz uma pesquisa onde o Benson também traz essa pesquisa, que ele avalia, ele coleta o sangue antes e depois de um grupo, onde faz com que durante 2 meses, 15 minutos de meditação diária. Ele coleta o sangue antes e depois. E ele consegue ver uma mudança nas células que apareciam como inflamadas da mesma pessoa. Então, antes apareciam células inflamadas, essas células passam a não estar inflamadas nas pessoas que meditaram. Ele consegue perceber aumento da imunidade da pessoa. Então, não só como prevenir, como curar, ele previne. Mas potencializa, não é isso? A imunidade, potencializa o bem-estar, potencializa muitas outras coisas, não é isso? Agora, me diz uma coisa, Ana, qualquer pessoa pode praticar? Com certeza, qualquer pessoa. Digo por mim, com certeza, né? Digo por mim, eu não sou uma pessoa que medito há 20 anos, né? Como eu te falei, eu tive uma doença que começou... Eu já fiz terapia, já fui coach, já fiz um processo de coach que me ajudou muito. Mas a gente passa a olhar a vida, o processo de autoconhecimento, passa a gente refletir sobre o que eu quero da minha vida e o quanto que eu quero viver. E eu tenho filhos, eu quero viver bastante, quero ser avó, né? Então, isso me fez buscar. E o Mindfulness me fez transformar de uma forma, Angélica, só você participando. Tem um médico que é um neurocientista da Harvard, que chama uma neurocientista, Sarah Laser, que ela começou, na época de faculdade, muito estresse, muitas provas, ela começou a praticar o Mindfulness, porque estava virando uma moda dentro de Harvard. Sim. Né? E aí ela percebeu a melhora nela. Ela estava menos estressada, ela estava conseguindo estudar melhor. E aí ela pegou e disse assim, tá, mas se aconteceu tudo isso, como? Onde? Por quê? A pergunta do cientista, né? E aí onde começaram essas pesquisas. Teve uma outra pesquisa que eles trabalham com 2 grupos controles. Essa é do Quites, 2019 agora, fresquinho, foi publicado. São pesquisas publicadas em periódicos da área de medicina americanos, né? E normalmente, Angélica, o que eu acho mais interessante é que isso não são informações que chegam até as pessoas. Isso é uma das coisas que eu me propus agora, na pandemia, repensar e buscar tornar isso acessível. O convite da Febracis foi uma coisa que surgiu, né, no meio dessa pandemia.
E eu e o Luiz Gaziri começamos a trocar algumas ideias, porque uma das disciplinas da pós é Mindfulness, né? E a gente não vai só dar teoria sobre Mindfulness, a gente vai fazer práticas de Mindfulness. Porque de nada adianta eu ensinar se eu não tornar aquilo um hábito. Se eu não uso, não é isso? Como é que eu vou passar a verdade, congruência? Agora me fala uma coisa, você falou da pesquisa que tinham 15 minutos. Tem um tempo que é melhor, tipo assim, porque tem algumas meditações de 1 minuto, de 5 minutos, de 10 minutos, que a gente vê na internet, meditações inclusive guiadas, com voz, com música. Faz o mesmo efeito ou não? Já que essa daí não é... Entendeu? Que você falou que tem vários tipos, né? Isso. Na verdade, Angélica, eu vou te dizer uma coisa, assim. Pessoas mais agitadas como eu, né? Eu sempre tive um perfil mais agitado, mais proativo. Para mim, para eu parar e me centrar e me concentrar dentro de uma meditação era um exercício dificílimo. E aí o que acontece? O que acontece com a tua mente quando tu tenta te concentrar numa coisa só? Vem historinha, né? A mente vem te contando historinha, e aí te puxa a cabeça para cá, te puxa a cabeça para lá, vem aquele problema, vem... A tua mente vem te bombardeando de coisas. É como se fosse um auto-boicote, né? E tu tem que aprender a lidar. O Mindfulness, ele ensina você a aceitar, né? Não lutar. Pior coisa é você ficar lutando. Eu não consigo meditar, minha cabeça não consegue parar. Aceita aquele pensamento, acolhe aquele pensamento com amor e aí volta para o foco. Esse Benson, ele fala para que você... existem meditações que usam mantras, que usam palavras. O Benson fala na palavra paz. Ele fala, controla a tua respiração, que a gente vou falar um pouquinho da respiração, e fica falando da palavra paz. Paz. Se você que está assistindo aí, tenta fazer isso. Quando acabar a live, para e fica controlando a respiração e fecha os olhos no ambiente da cuida e fica falando a palavra paz. Você vai sentindo um peso saindo do ombro, é uma coisa impressionante, porque muda a tua frequência energética mesmo, é muito mais, né? E é comprovado que ele vai atuar no teu metabolismo. Então, assim, o que eu digo, né? Como que eu, Ana Paula, comecei a meditação? Eu comecei com meditações guiadas. Para eu ficar sentada, era mais difícil. Então, eu tinha o desafio. Então, eu deitei. Então, meditação não necessariamente você tem que iniciar na posição sentada de lótus. De lótus, né? Não tem que ficar ali em pé, sem... Aquele que dói as costas, dói o joelho, dói tudo, depende, né? Dor do condor, né? Depende da idade. Então, eu posso meditar deitado? Posso, principalmente para quem está iniciando. Deitando, numa posição confortável, pernas abertas, braços não esgaçados, mas pernas um pouco afastadas, braços um pouco afastados. E você pode ouvir uma meditação guiada. A Louise Hay é uma americana que tem vários áudios maravilhosos. Tem. E aí é que vem o poder do hábito. E aí é foco. Eu preciso, no mínimo, ouvir o mesmo áudio durante 30 dias. E aí, aí aquela musculação que eu estou fazendo pro meu cérebro. Vou te dizer sincera, Angélica, no começo não dava 15 minutos da voz da Louise Hay, eu desmaiava pro lado. Porque eu tive que treinar a minha mente. Treinar para ficar ali, né? Para ficar ali sentada. Mas eu não desisti. A própria Louise Hay, ela traz que mesmo você dormindo, você faz uma faxina no seu inconsciente. Você vai fazendo uma programação de palavras positivas para o seu inconsciente. E o mais interessante da meditação, o ideal é que ela seja feita antes de dormir e antes de levantar da cama, assim, né? Do amanhecer. Por quê? Antes de dormir, para você preparar o seu sono. O sono é algo também imprescindível, a qualidade do sono. Eu estou fazendo tem todo um trabalho dentro do meu organismo enquanto eu durmo. E se esse meu sono é agitado, eu acordo durante a noite, ou eu não entro no nível de sono profundo, eu não consigo limpar o que eu preciso limpar. E aí a minha mente vai acumulando o quê? Estresse, adoecimento. Então a qualidade do sono é importante. E o que as pessoas hoje em dia na vida moderna fazem, né? Levaram a televisão para dentro do quarto. Então ficam assistindo jornal antes de dormir. Aí o que tem no jornal? Desgraça, guerra.